Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Bom, aqui, pessoal, a gente vai começar hoje o nosso volume número 2, tá? É a primeira atividade, a primeira sequência de atividades do nosso caderno número 2. Então, a primeira e segunda aula são intitulada Números Racionais, como representá-los. Os objetivos de aprendizagem dessas aulas: reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimais. Estabelecer relações entre números positivos expressos na forma fracionária e decimal, passando de uma representação para outra. Bom, vamos lá então, pessoal. As atividades a seguir desenvolvem situações com números racionais. Aprenderemos como representar esses números tão presentes no nosso cotidiano. Vamos lá? O conjunto dos números racionais, que a gente representa, pessoal, por essa letrinha aqui, ó, pela letrinha Q, tá? Letrinha Q. Engloba todos os números que podem ser escritos como uma fração. Então, aqui, ó, todo número que eu consigo escrever na forma de fração é um número racional, cujo numerador e o denominador são números inteiros. Então, aqui, ó, o A, que vai em cima da minha fração lá, e o B são números sem vírgula, tá? De modo que este último seja diferente de zero. Então, a parte de baixo da minha fração nunca vai poder ser zero, porque senão eu estaria fazendo uma divisão por zero, e isso não existe em matemática, eu dividir por zero, tá? É indeterminação matemática. Então, aqui, ó, o conjunto dos reais é todo número A e B, que pode ser escrito nessa forma aqui, A sobre B, tal que o A seja diferente, pertença ao conjunto dos inteiros, e o B pertence ao número dos inteiros, o conjunto dos inteiros menos o zero, ó, por isso que tem esse asterisco aqui em cima, ó. Significa que eu estou excluindo o zero. Além disso, também podem ser expressos no formato decimal finito ou infinito periódico. Aqui, ó, pessoal. Então, todo número racional eu vou escrever na forma de fração, e toda fração eu vou poder escrever ou como um decimal finito, ou seja, que tem vírgula e tem fim, ou um decimal infinito periódico, ou seja, que não tem fim, mas que os números vão se repetindo. Assim, identifique quais números são racionais, escrevendo-se racional e não racional. Então, vamos lá, ó. 0,99. Bom, 0,99 é um número com vírgula e é finito, ó. Tem só duas casinhas depois da vírgula. Então, ele é um número racional. Pode ser escrito na forma de fração ou decimal. 24, a temperatura 24. Vocês podem pensar assim, 24 não está na forma de fração, mas eu posso escrevê-lo na forma de fração. Que fração que eu poderia usar para escrever o 24? Ó? 24 sobre 1 é uma fração. 48 sobre 2 também seria uma fração. 48 dividido por 2 dá 24. Então, qualquer número inteiro, qualquer número natural, eu vou conseguir escrever na forma de fração, tá? Então, esse daqui também é racional. 3 sobre 10. 3 sobre 10 está na forma de fração já, né? Então, é racional. Agora, olha aqui, ó, 0,48, 79, 50, 03, 67. Percebe, ó, que tem esses três pontinhos aqui no final? Isso significa que ele continua. Só que ele continua e não tem uma sequência de repetição aqui, ó. São números aleatórios, então esse daqui não é racional. É uma dízima não periódica. Não é racional. Certo? Vamos lá. Esse daqui é o nosso conhecido número π. O número π é um dos maiores exemplos de números não racionais, tá? Ele é infinito e não tem repetição. Não é racional.
0,15, ó, tem vírgula e é finito, ó, só tem o 1 e o 5, então ele é racional. Um sobre 6, tá na forma de fração já, né? É racional. Aqui, ó, 0,545454545454, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, como eu disse, indica que o meu número continua infinitamente, mas continua como? Sempre repetindo o 5 e o 4, 5 e o 4, 5 e o 4, 5 e o 4, 5 e o 4. Então, esse daqui é um número racional, porque ele é infinito, mas ele tem repetição, ele é periódico, tá bom? Bom, essa daqui é a nossa famosa dízima periódica. Aproveitando que a gente apareceu uma dízima periódica aqui, vamos falar sobre a nomenclatura da minha dízima periódica. Ó. Vamos supor que eu tenho isso daqui, ó. Tenho essa dízima periódica. Vamos dar nome às partinhas da minha dízima periódica, ó. O que vem antes da vírgula, gente, ó, que no caso 1, é a minha parte inteira. O que vem depois da vírgula, mas não tem repetição, que nem aqui, ó, tem o 0,3, depois que começa a repetir o 12, né? Essa parte aqui, ó, é meu anteperíodo. E a parte que repete, que nem no caso aqui é o 1 e o 2, é o meu período. Então, a minha dízima periódica, ela vai ter essas 3 partes aí. Pode ser que a parte inteira seja 0? Pode. Pode ser que não tenha anteperíodo? Pode. Pode ser que não tenha período? Não. Tem que ter um número repetido, senão ela não é dízima periódica. O período sempre vai ter. O que pode, porventura, não ter é a parte inteira ou o anteperíodo, tá? Vamos lá. Continuando aí, então. Os números racionais, eles podem ser representados de 2 formas. Ou na forma de fração, ou na forma decimal. Fração, númerozinho em cima, outro embaixo. Número decimal, número com vírgula. Então, para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Olha o exemplo a seguir. Então, essa é a regra, ó. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, divide o de cima pelo de baixo. Então, aqui, ó. 3 dividido por 8, ó. 3 dividido por 8. O 8 não cabe dentro do 3, então eu ponho 0, acrescento 0 lá. Quantas vezes o 8 vai caber dentro do 30? Ah, cabem 3 vezes. 8, 16, 24. Então, vai dar 24. 8 vezes 3, 24, vem aqui embaixo. Dá 6, sobra 6. Como eu já tenho a vírgula aqui, eu tenho direito de pôr um 0. Então, vai dar por 7. 7 vezes 8 dá quanto? 7 vezes 5 dá 35, certo? 7 vezes 5 é 35. Bom, daí 7 vezes 2 vai dar 14. Então, isso daqui vai me dar... É 8, né? 7 vezes 3, no caso, né? 7 vezes 3 vai dar 21. Então, aqui vai ficar 56. Põe lá embaixo. 56, sobra 4. Aí dá por... Posso acrescentar o 0, porque eu já tenho a vírgula. Dá por 5 e resta 0. É só fazer a continha de divisão para eu estar determinando aí quem é a minha... Apaguei o meu... marcador lá. Vou recolocar lá. Aqui, ó. Esse é importante da gente lembrar, porque é a regrinha que eu faço para obter número decimal, tá? Então, vai ficar aqui. Então, o que ele quer que a gente faça? Que a gente transforme essas frações em números decimais, ok? Vamos lá, então. 4 dividido por 8. Ó. Divide o de cima pelo de baixo. Numerador dividido por denominador.
Vai ficar, não dá para dividir, põe no 0, acrescento 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5. 5 vezes 8, 40 e resta 0. Então, aqui é 0,5. 5 dividido por 16. 5 dividido por 16. Não dá para dividir. Põe no 0, acrescento 0. Vai dar por 3. 16 vezes 3 vai dar 6, 12, 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Deu 48. Sobra 2. Como aqui eu tenho uma vírgula, eu posso acrescentar o 0. Vai dar por 1, que dá 16, sobra 4. Posso acrescentar o 0, dá por 2, que aqui vai dar 32, sobra 8. Mais uma vez, eu ponho a vírgula. Ponho 0, porque eu já tenho a vírgula. E aí dá por 5. Então, isso daqui vai ficar 0,315. E aqui vai dar 8 e resta 0. Certo? Então, a gente vai continuar fazendo esses processos de divisão. É só dividir, pessoal. Três dividido por 10. Três dividido por 10. Então, vou pôr a vírgula, acrescento 0. Dá por 3, que dá 30 e resta 0. Então, isso daqui dá 0,3. Bem facinho, né? Vamos apagar aqui de novo e aqui, para a gente ter espaço para continuar nossas continhas, tá bom? Tô apagando porque é só continha de divisão, tá, pessoal? Não influencia em nada do que a gente está fazendo. Vamos lá. 1 dividido por 100. 1 dividido por 100. Ponho 0, acrescento lá. Ainda não deu. E agora? Ponho outro 0 aqui para pôr um 0 lá. Aí dá por 1, que dá 100 e resta 0. Então, é 0,01. Agora, 20 dividido por 25. 20 dividido por 25. Não dá, põe o 0, acrescento 0. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 200? Vamos fazer por 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. Então, aqui dá por 8, que dá 200 e resta 0. Então, aqui vai dar por 0,8. 26 dividido por 4. 26 dividido por 4. Opa. 26 dividido por 4. Então, dá quanto? Dá por quanto? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 26? 6 vezes 4 dá 24, né? Então, vou pôr aqui o 24, sobra 2. Põe a vírgula, acrescento 0, vai dar por 5. 5 vezes 4 dá 20 e resta 0. Então, aqui, 6,5. E o último aí vai ser o 89 sobre 8. Então, aqui, ó, 89 dividido por 8. 89 dividido por 8 dá por 1 aqui, né? Que dá 8 e sobra 0. Abaixo 9. Dá por 1 de novo, que dá 8 e sobra 1. Ponho a vírgula para poder continuar a minha conta. Vai dar por 1 de novo, que dá 8 e sobra 2. Como eu já tenho a vírgula, eu posso acrescentar o 0. Então, 8 vezes 2 dá 16, põe aqui embaixo, sobra 4.
E aí, põe o 0, 5 vezes 8 vai dar 40 e resta 0. Então, aqui vai ficar 11,125. Certo, pessoal? Vamos continuar aí, então, nossa aulinha. Deixa eu apagar lá. Bom, os números racionais expressos na forma de um número decimal podem ser transformados na forma de fração. Veja no exemplo a seguir como isso é possível. Então, aqui, ó, agora é o contrário do que a gente estava fazendo. Eu tenho um número decimal, que é o 0,25, e eu quero transformar esse 0,25 em uma fração, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como ele faz. Aqui, e aí depois eu explico um outro método que a gente usa como método prático, tá? Vamos multiplicar 0,25 por 10 e ver o resultado obtido. Multiplicar por 10 de novo e vamos ter um número inteiro. Então, ó, se eu fizer 0,25 vezes 10, a vírgula vem para cá, vai ficar 2,5. Ainda é um número decimal, vou ter que multiplicar por 10 de novo. Vai dar 25. Chegou no número inteiro, essa vai ser a parte de cima da minha fração. E na parte de baixo vai ser o quê? Ó, eu multipliquei por 10 aqui, por 10 aqui. 10 vezes 10 dá 100. Aí, para eu ter uma fração irredutível, que é que eu não posso dividir mais por nenhum número em cima e embaixo, ó, eu vou fazer o quê? Ó, divido por 25 aqui, divido por 25 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Essa é uma fração, essa daqui é uma fração equivalente, que a gente chama de irredutível, porque eu não consigo mais nenhum número que divida o 1 e o 4 ao mesmo tempo. Agora eu vou ensinar para vocês um método rápido de fazer isso daqui que ele falou. Então, eu tenho lá o 0,25. Na parte de cima da minha fração, eu vou colocar o número sem a vírgula. Sem a vírgula é o 25, certo? E embaixo eu vou pôr o número 1. E aí eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula, 1, 2. Então, eu acrescento 0 aqui e acrescento mais um 0 aqui. Aí, se eu quiser dividir, posso ir dividindo direto por 25, por 5, por 5 ou por 25 direto, né? Aí fica a escolha de vocês, qual vai ser o método que vocês vão estar usando para fazer isso daí, tá, gente? Então, vamos lá. Agora, a gente vai escrever de decimal para fração. Então, ó, número sem a vírgula, 28. Põe o número 1 embaixo. 1, 2, 1, 2. Aqui, ó, número sem a vírgula, 1.369. Põe o número 1 embaixo. Quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, número sem a vírgula, 14.015. Põe o 1 embaixo. Quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Número sem a vírgula, 7. Põe o 1 embaixo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Número sem a vírgula, 314. Põe o 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Põe o número sem a vírgula. Põe o 1 embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Número sem a vírgula. 10.010. Põe o 1 embaixo. Quantas casas? 1, 2. 1, 2. Bem tranquilinho, né? E agora a gente vai analisar como verdadeiro ou falso as questões que estão aí. Vamos lá. Então, aqui vai ficar assim, ó. Todo número natural é racional? Sim, né? Todo número que eu... O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, eu posso escrever na forma de fração. Então, essa daqui é verdadeiro. Todo número inteiro é racional? Mesma coisa, verdadeiro. Então, ó, eu tenho números naturais, aí eu tenho os inteiros, que tem todos os naturais e mais um pouquinho. Aí eu tenho os números racionais, que são todos os inteiros, todos os naturais e mais um pouquinho aqui, que é o racional, tá? O número
todo número racional é inteiro? Não, tá vendo que eu tenho númerozinhos aqui que não estão aqui nessa bolinha do inteiro? Então, esse daqui é falso. O número 0, 4, 5, 9, 4, 5, 9, 4, 5, 9 é racional? Não, por quê? Ah, não, tá certo, 4, 5, 9, tá repetindo, né? 4, 5, 9, 4, 5, 9. É racional, sim. É uma dízima periódica. Raiz de 2 é um número racional? É falso, gente. Toda raiz quadrada que não tem número exato, ela é um número irracional, tá? Todo número decimal é racional? Sim, porque eu posso escrever na forma de fração. 8 sobre 2 não é um número racional. Falso, ele já está escrito na forma de fração, né? 1 sobre 6 é um número racional? Sim, é um número racional. 1,73, 20, 50, 0807 não é um número racional, verdadeiro, não é. Ele não é uma dízima periódica. Bom, nossa aula foi essa daqui hoje e ficamos até a próxima, pessoal.